Espírito. Bom dia, prezados rádio ouvintes da Rádio Guarujá, 1420 AM, Florianópolis, Santa Catarina. Iniciando o programa Na Era do Espírito, do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, que vai ao ar às 8h40 da manhã, aos sábados. Teremos no dia de hoje o Departamento de Família com o projeto Culto do Evangelho no Ar, com o tema A Cura dos 10 Leprosos, em João, capítulo 11, versículos 45 a 54, que será abordado pela irmã Conceição Meirelles, mais conhecida como COHNN, K-O-H-N-N, e que já atuou em várias casas espíritas, por exemplo, Centro Espírita Caridade em Quintino, no Rio de Janeiro, e na Comunhão Espírita em Brasília. Bom dia, então, para todos os rádio ouvintes. Como nosso irmão falou, nós vamos falar sobre a passagem dos 10 leprosos, registrada em João. Jesus realizava muitas curas, eram multidões que o seguiam na esperança de reaver a saúde ou a sanidade ou alguma justiça. Amélia Rodrigues, no seu livro Luz do Mundo, num texto intitulado Um Só Voltou, fala dessa passagem do Evangelho, e é interessante que os ouvintes depois recorram a esse livro para fazer uma espécie de leitura complementar, né? Lá, a Amélia Rodrigues bem enfatiza uma questão que era na época muito comum, mas que também se aplica completamente nos dias de hoje, a questão do despeito das pessoas pequenas, que não podendo crescer pelos próprios meios, buscam arrastar para baixo ou então aniquilar aqueles que lhes são superiores. Essa é a essência dessa mensagem. Uma semana antes, só para a gente se situar, uma semana antes, Jesus havia tirado Lázaro das garras da morte, quando foi aquele episódio grande do ressuscitamento dele. Jesus era amigo dos irmãos Lázaro, Maria e Marta. E na casinha humilde da cidade de Betânia, Jesus esteve várias vezes com os discípulos. Daí o fato deles conhecerem Lázaro. Esse fato havia provocado uma reunião no Templo de Jerusalém, onde fariseus enviados pelo templo para espionar Jesus foram testemunhas desse mesmo milagre de Lázaro. Então os principais dos sacerdotes, junto com o sumo sacerdote Caifás, tramaram então um plano para matar Jesus. Era a época das festas do tabernáculo em Jerusalém. E Jesus se encontrava nesse tempo na Galileia, quando ele foi comunicado desse ocorrido, de que o templo havia tramado para o matar. Ele então, muito antes, ele já tentava evitar Jerusalém, exatamente por isso, não por medo ou receio, mas porque ele sabia que ainda não estava na hora, né? E também ele não podia mais permanecer em Efraim, onde ele estava, pois lá também a inveja dos maus tinha se acirrado muito e acirrado os ânimos contra ele. Quando gente que o conhecia desde pequeno, ele ouvia muitas frases como tipo, curar num sábado, acreditar-se profeta, comparar-se a Deus, e essas coisas que nós mencionamos lá em cima, pequeninas, quando se está diante de uma grandeza como Jesus. Jesus então atravessa a Galileia em direção a Jerusalém, porque lá em Efraim ele não pode mais estar. E foi nesse caminho, entre o sul da Galileia e a região da Samaria,
que Jesus e os discípulos caminhavam por uma estrada de pouco uso naquela época e se depararam com um grupo de 10 leprosos. Eram pessoas andrajosas, com as carnes expostas, com aquele odor pútrido, deformados da própria lepra. Jesus então tem piedade desse grupo, se achega a eles, quando ele ouve uma voz que diz: tem piedade de nós, Senhor, cura-nos. Jesus então olha para a multidão e pergunta àquele que perguntou: que quereis que vos faça? Que sejamos curados, se quiseres. Jesus então para e diz: quero. Vão mostrar-se aos sacerdotes, para que se cumpra a lei e que eles vos coloquem na vida, no livro da vida, porque depois que a criatura se tornava leprosa, ela era anotada o nome num livro e ela saía da vida, ela não podia nem chegar perto das cidades por conta de crime. E durante o caminho, os leprosos, então, depois que Jesus diz, eu quero, eles se curam. E no caminho que eles vão percorrendo, eles vão ficando curados. Um deles, porém, voltando, cai aos pés de Jesus, agradecido pela cura. E diz, muito obrigado, Senhor, por essa cura. Jesus então pergunta, ora, não foram 10 os curados? Porque só este samaritano, tido como estrangeiro, veio agradecer. A multidão calou-se, ninguém respondeu. Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Então, fica a mensagem dessa passagem evangélica. E a coisa que mais se destaca, pelo menos ao meu ver, foi quando Jesus fala para o homem que pedia a cura e ele pergunta, que queres que eu te faça? Ora, seria óbvio, não é? Que fosse a cura da lepra. Mas aí a sabedoria do mestre, que pergunta o que a pessoa deseja. Porque podia não ser a cura da lepra, podia ser outra coisa. É o respeito pela vontade e pela escolha de cada um, que Jesus já demonstrou nessa passagem, como demonstrou em outras passagens do Evangelho. E quando uma vez ele ressalta a pouca fé e a pouca humildade dos judeus, quando ele fala, ora, precisou um samaritano vir e não um judeu? Porque o judeu tinha conhecimento das leis e dos profetas e da cultura da época. Então, os samaritanos eram considerados gentios. Jesus não contempla a multidão, então, e contempla a multidão com compaixão pela humanidade sofredora. E muitas vezes carrega consigo a lepra moral, que destroça esperanças, ateia paixões sórdidas e utiliza-se de artifícios inconfessáveis a fim de esconder as próprias torpezas da alma. O quanto de dor trazemos dentro de nós, que muitas vezes nos torna leprosos da alma. E principalmente, em que grupo estamos nós em relação à passagem evangélica? Voltamos para agradecer? Saímos felizes pelo caminho contando as vantagens da cura? Para talvez termos que aprender a lição em alguma outra ocasião da vida? Essa é a pergunta que fica para a nossa reflexão de hoje. Este programa é uma realização do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Obrigado a todos que nos ouviram, um ótimo fim de semana e até o próximo sábado. Na Era do Espírito.